Justiça italiana define mais uma sentença contra a validação de passaportes para descendentes de terceira geração de italianos. E você vai ver também. Aumenta o número de focos de desmatamento na Amazônia. Polícia Rodoviária Federal divulga laudo do acidente que movimentou o Morro dos Cavalos. Idosos estão cada vez mais conectados e comprando na internet. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, boa tarde. São 1h mais 16 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 15 de maio de 2025. Desculpa, errei as datas aqui hoje, tá meio estranho o tempo. Quinta-feira, sol, 27 graus, mas aí você vai pra sombra, tá gelado. E assim vai continuar o famoso outono, né, gente? Vai continuar até o final de semana, quando a previsão de chuva vai chegar ali para o final de domingo. Mas não é nada alarmante, não, é só uma chuvinha. E o pessoal vai se acostumando com essa oscilação de temperatura que vai acontecer isso também na próxima semana. É o veranico misturado com essa troca, o inverno climático, né, no calendário, só entra lá no comecinho de junho. Então, o pessoal ainda vai se acostumando, se habituando com essa troca de estação. Então, portanto, né, ainda continuam temperaturas elevadas no período da tarde e o friozinho à noite. Olha só, o Supremo Tribunal de Justiça realizou uma votação na qual decidiu que as companhias aéreas podem escolher os critérios de aceitação de animais de suporte emocional em voos. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, realizou uma votação, na qual foi decidido que as empresas aéreas podem negar o transporte de animais de suporte emocional nos voos. Os animais de suporte são aqueles que auxiliam pessoas com transtornos mentais e com outras condições de saúde. Eles trabalham para evitar crises, proporcionam conforto e ajudam no controle das doenças de seus donos. A decisão surge no contexto de que não existe uma norma específica que regulamente o transporte dos animais de suporte emocional e, por isso, o STJ estabeleceu uma autonomia para as companhias escolherem os critérios de aceitação. Segundo os ministros da quarta turma, essa decisão deve garantir segurança e padronização nos serviços prestados e nos procedimentos durante os voos, e podem evitar problemas como desconforto para os animais e situações de risco para os passageiros. Entre os critérios estão limites de peso, altura e exigência de transporte em caixas adequadas para os animais. Além disso, o STJ também estabeleceu uma diferença entre os animais de suporte emocional e os cães-guia. Esses são treinados para ajudar pessoas com deficiências visuais e já possuem regulamentações específicas, como também treinamento e identificação própria. A decisão pode gerar insegurança para as pessoas que têm e precisam de animais de suporte. Isso porque existe a possibilidade deles serem recusados no embarque. A recomendação é que os donos verifiquem as políticas de transporte de cada companhia aérea antes de realizar a compra das passagens e, assim, garantir conforto para viajar com seus animais. E olha só, gente, o Senado da Itália aprovou agora pela manhã, né, dentro do nosso horário do Brasil, o texto que restringe a cidadania italiana. O texto ainda precisa passar por mais uma votação, dessa vez na Câmara dos Deputados. Ao todo, foram 81 votos a favor e 37 contra. A Assembleia aprovou com emendas o decreto-lei. A medida agora passa a ser analisada pela Câmara local. Essa medida surgiu em um decreto assinado pela primeira-ministra Giorgia Meloni em 28 de março deste ano. O texto tem validade até 27 de maio, ou seja, ainda esse mês, e precisa ser aprovado como lei pelo parlamento para não expirar. O objetivo do governo é impedir que estrangeiros busquem o histórico familiar distante
para reivindicar o direito à cidadania italiana. Até então, qualquer pessoa que comprovasse ter um ancestral italiano que viveu após 17 de março de 1861, que é a data oficial da unificação da Itália, poderia solicitar a cidadania. Então, bisneto, tataraneto, enfim, podia pedir. É o chamado princípio dos sanguinis, ou o direito do sangue. Como a gente tem muita influência nesse assunto aqui na nossa região, a gente vai buscar trazer mais informações para vocês, mas, a princípio, quem estava com o seu processo de dupla cidadania em vigor, correndo, para buscar essa dupla cidadania, que já não é bisneto de italiano, não tem essa descendência mais próxima, vamos dizer assim, por enquanto vamos ficar com os processos arquivados, barrados, até o próximo dia 27 de maio, essa solução tenha, ou a solução não, melhor dizendo, essa resolução tenha acontecido. Ou vai virar lei ou não vai virar lei. Por enquanto, quem estava com o processo ativo, pedindo a cidadania, vai ficar com ele estagnado até o próximo dia 27. Quem é bisneto, que é mais direto, é a segunda geração, aí sim consegue continuar o trâmite e fazer a dupla cidadania. Então, portanto, a gente vai continuar acompanhando essa situação, até porque interessa muito aqui a região. E olha só, falando em região, a da Amazônia perdeu 25 mil quilômetros quadrados de floresta só no ano passado. A maior parte da destruição foi provocada por incêndios, não pelo desmatamento. Um saldo negativo que compromete as metas internacionais de combate à crise climática assumidas pelo Brasil. O alerta vem de um artigo publicado na revista Global Change Biology por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com a Universidade de São Paulo e instituições do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Enquanto o desmatamento remove totalmente a cobertura de vegetação nativa, a degradação enfraquece a floresta sem destruí-la por completo. É o caso, por exemplo, do corte seletivo de árvores. De acordo com o estudo, os alertas de degradação na Amazônia subiram 44% de 2023 para 2024. Mas caíram 163% em comparação com 2022. Isso significa que somente no ano passado, 25.023 quilômetros de floresta foram degradados, sendo cerca de 66% por incêndios florestais. Trata-se de uma área maior do que o estado de Sergipe. A degradação é um processo mais difícil de ser identificado do que o desmatamento, porque ocorre enquanto ainda existe a floresta em pé. É decorrente principalmente do fogo, que nos últimos 2 anos foi agravado pelo cenário de seca na Amazônia. Há ainda o corte seletivo de árvores e o efeito de borda. Tudo isso diminui os serviços ecossistêmicos prestados por essas florestas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o entendimento desse dado contribui para a formulação de políticas públicas. Entre 2023 e 2024, uma forte seca atingiu a Amazônia, com déficits de precipitação de 50 a 100 milímetros ao mês, aumento de temperatura acima de 3 graus e atraso na estação chuvosa, deixando os rios em níveis mínimos. Com isso, o bioma registrou no ano passado o maior número de focos de calor desde 2007. Foram 140.328 quilômetros no total. Para um dos pesquisadores que participou do levantamento, a importância do estudo foi demonstrar que, hoje, os satélites, tecnologias espaciais críticas para o país e utilizadas no sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já permitem a detecção dos processos de degradação. 1h23, a seguir, foca de espécie rara aparece no litoral sul do estado. Uma da tarde, 27 minutos. Pesquisadores fizeram pela primeira vez um registro em tempo real que mostra o momento exato em que o coração começa a se formar. As imagens revelam o instante em que as células cardíacas iniciam uma organização espontânea em um formato semelhante ao de um coração, logo no início do desenvolvimento embrionário. O registro foi feito pelos pesquisadores da University College London, a partir de um embrião de camundongo vivo. O estudo queria compreender como as células se comportam para a formação do coração. Os pesquisadores descobriram que as células cardíacas se organizam muito antes do que se sabia, e isso pode melhorar as pesquisas para a correção de problemas cardíacos em fases bem iniciais.
animais. A resposta pode ajudar nas pesquisas e no desenvolvimento de tratamentos de defeitos cardíacos em bebês humanos. 1 em cada 100 bebês nasce com esse tipo de doença. Captar esse tipo de processo natural em tempo real não é simples. As imagens foram obtidas por meio de uma técnica chamada microscopia avançada de lâmina de luz, que permitiu acompanhar os embriões durante um marco do desenvolvimento conhecido como gastrulação. Segundo os autores, a pesquisa mostrou que as células cardíacas em embriões de camundongos começam a se organizar em um formato semelhante ao de um coração já nos estágios iniciais do desenvolvimento. Essa descoberta pode ajudar em pesquisas voltadas ao tratamento de defeitos cardíacos congênitos, que afetam em cerca de 1 em cada 100 bebês. Os idosos estão cada vez mais conectados e comprando também na internet. A interação já faz com que empresas se adequem cada vez mais a esse público que está presente no mundo digital. Os brasileiros com mais de 50 anos estão assumindo o protagonismo no comércio eletrônico. De acordo com a 51ª edição da pesquisa Web Shoppers, feita pela consultoria Nielsen, essa faixa etária representou 38% dos consumidores online em 2024, um crescimento expressivo em relação aos 33% registrados no ano anterior. O avanço mostra como esse público vem se adaptando ao ambiente digital e ganhando espaço entre os compradores virtuais. Enquanto isso, os consumidores mais jovens vêm perdendo participação. Aqueles com até 24 anos responderam por apenas 7% das compras online, uma queda de 3 pontos percentuais em comparação com 2023. A pesquisa também identificou um crescimento entre os consumidores de 35 a 49 anos, cuja participação subiu de 32% para 35%. O número de brasileiros ativos no comércio eletrônico cresceu 16%, atingindo 125 milhões de consumidores, cerca de metade da população. Esse aumento foi impulsionado tanto pela inclusão de novos compradores, quanto pela adesão crescente dos mais velhos ao ambiente virtual. O movimento resultou em um faturamento total de cerca de 351 bilhões de reais. As categorias com maior crescimento em vendas foram saúde, perfumaria e cosméticos, moda e acessórios, além de alimentos e bebidas. Por outro lado, segmentos como telefonia, construção e ferramentas e eletrônicos registraram retração em 2024, de acordo com o levantamento. A Black Friday manteve a força como principal data do varejo digital, com alta de quase 25% nas vendas de novembro. Já as compras internacionais perderam força entre os brasileiros. A proporção de consumidores que compraram em sites estrangeiros caiu de 69% em 2023 para 53% em 2024. A queda é atribuída à chamada taxa das blusinhas, cobrança de 20% de imposto para compras de até $50, que passou a valer em agosto do ano passado. Ainda assim, a Shopee e a AliExpress seguem como as plataformas estrangeiras mais populares no país. E olha só, o governo de Criciúma vai inaugurar hoje à noite, às 7, o Integramente, isso mesmo, novo centro de saúde integrativa voltado ao atendimento de pessoas com sofrimento físico, mental e emocional. O espaço está localizado no bairro Pinheirinho e foi estruturado para acolher a população por meio de terapias integrativas e complementares reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em um ambiente multiprofissional e mais humanizado. Em operação desde setembro de 2024, o programa, o Integradamente, já realizou apenas no primeiro trimestre de 2025 mais de 2.000 atendimentos e 4.000 procedimentos. Então, portanto, hoje lá no bairro Pinheirinho, uma nova forma de tratar da saúde mental aí dos munícipes de Criciúma. E mudando um pouquinho de assunto, sabe aquele acidente, então, da Palhoça, do Morro dos Cavalos, que vai construir túnel, agora já não vai mais, enfim. Autoridades divulgaram o laudo final sobre o acidente, seguido do incêndio lá no Morro dos Cavalos no começo do mês de abril. A perda do controle do veículo do condutor foi a principal causa.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou o laudo pericial do acidente que resultou em um incêndio de grandes proporções no último dia 6 de abril no Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo a perícia, a perda do controle da direção do condutor do caminhão-tanque após a passagem pelo redutor de velocidade foi o que determinou as causas do acidente, que envolveu outros 25 veículos. O caminhão transportava álcool etílico, líquido que é altamente inflamável, e, de acordo com o documento, ele transitava na velocidade de 57 km por hora, o que é o limite de velocidade da pista, que é 60 km. Entretanto, não foi possível confirmar a inspeção, pois o cornotacógrafo foi incendiado durante a ocorrência. O laudo também apontou que o caminhão-tanque transportava uma passageira que não era auxiliar, o que é um desacordo à resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. 2 veículos incendiados tiveram perda total da carga transportada e outro veículo teve perda parcial, visto que somente 2 semi-reboques foram atingidos pelas chamas. O acidente aconteceu por volta da 1h40 da tarde e provocou a queima de outros 25 veículos. O caminhão-tanque trafegava no sentido Florianópolis-Porto Alegre e os demais veículos no sentido contrário. Ao todo, 7 pessoas ficaram feridas, conforme a atualização da perícia. Todos tiveram queimaduras, sendo encaminhadas a hospitais próximos. 1h34, quase uma semana, tem um visitante especial aqui em Santa Catarina. Isso mesmo, é uma foca da espécie caranguejeira que está sendo monitorada em Laguna. A espécie é de rara aparição pelo litoral brasileiro. A foca caranguejeira está desde a última semana no litoral sul de Santa Catarina, na região de Imbituba, e continua sendo acompanhada pelo trecho 1 do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. A avaliação veterinária realizada entre os dias 13 e 14 de maio indicou que o animal está em bom estado corporal, sem ferimentos ou sinais de debilidade. A espécie é típica da região subantártica e da Antártica e é rara no litoral brasileiro. Com poucos registros anteriores em Santa Catarina, esse é o primeiro registro conhecido no sul do estado, o que torna a ocorrência relevante do ponto de vista científico. O animal permanece descansando na faixa de areia e até o momento não necessita de intervenção. Por se alimentar exclusivamente de cria, o recurso ausente nessa região, é provável que esteja utilizando a praia como ponto de parada em deslocamento mais longo, até o retorno, claro, do seu habitat natural ou seguir em busca de alimento. Os especialistas alertam sobre a importância de que a população não se aproxime do animal, respeite a sinalização e isolamento e evite levar cães ou outros animais domésticos ao local. Também é fundamental evitar ruídos e aglomerações nas proximidades. O isolamento visa garantir a tranquilidade da foca e a segurança das pessoas, já que se trata de um animal selvagem que pode reagir de forma agressiva se estressado. Ah, que bonitinha, né? Eles estão fazendo todo o monitoramento dessa foca aí que está chamando a atenção do Brasil inteiro pela sua aparição rara aqui, não só em Santa Catarina, como no Brasil. Então, a gente vai acompanhando as informações do trabalho do pessoal da UDESC, junto com o pessoal ali da Bacia de Santos, que realiza esse monitoramento dos animais marinhos. A seguir, um dos maiores eventos de recursos humanos do estado acontece amanhã e no sábado em Criciúma. Voltamos então com o nosso Informe Região e hoje a gente vai falar um pouquinho com você aqui no final do nosso jornal sobre um evento super importante que vai acontecer nessa sexta e nesse sábado na ASIC aqui em Criciúma, comandado pela Associação Brasileira de RHs, que vai trazer aí através da Regional de Santa Catarina, aqui da região sul, que vai trazer um evento de excelência para você, profissional de RH,
constituído, psicólogo, empresário, entender um pouco mais do que está acontecendo nesse mundo empresarial e o que envolve os seus funcionários, né? Porque de tanto erro ou tanto acerto, as novas normas que estão vindo por aí, que tudo isso engloba até no seu faturamento, até no desenvolvimento da empresa. Afinal de contas, né? Um monte de humano está lá trabalhando para vocês. Sobre isso, eu trouxe aqui no estúdio, tenho o prazer de receber, já agradeço pela presença, a Tânia Aquino, ela que é a presidente, vou falar direitinho, presidente da ABRH Sul Catarinense. Obrigada, Tânia, pela presença. E é isso, né? As pessoas não podem... Hoje em dia, depois que a gente passou pela pandemia, a gente, lá da reforma industrial, aí veio a reforma das máquinas, como a gente diz, o pessoal ficou mais frio, mas depois da pandemia voltou a ter esse calor humano e pensar no próximo, saúde mental, enfim. Então o RH está cada vez mais necessário e presente nas empresas, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Michele, pelo teu espaço aqui conosco, para a gente poder falar do nosso evento que começa agora, já amanhã, dia 16 de maio. E você tem toda a razão, né? O mundo está exigindo mais das pessoas, o ser humano ele continua com as suas mesmas carências, com os seus mesmos sentimentos, né? Ele não mudou tanto nesse sentido e ele está sendo exigido muito mais num mundo disruptivo. E a única coisa garantida que a gente tem é a mudança, né? Sim. Basicamente, a gente pode chegar amanhã na empresa e encontrar uma situação bastante diferenciada, os desafios e tudo mais estão tornando, né, a nossa área cada vez mais estratégica, né? Então, esse nosso evento fala sobre isso, as pessoas no centro da estratégia, porque o que a gente acompanha? As empresas, os empresários cada vez mais preocupados, né, com a atração, principalmente, de pessoas, e depois da atração, que não está muito fácil, né, está bem desafiador, a questão do engajamento e da retenção dessas pessoas. Então, é toda uma gestão, princípios de liderança mais humanizada, considerando todas as questões das pessoas, que elas estão mais vulneráveis. Hoje a gente precisa tratar muito do tema da saúde mental, né? E aí, mas está vindo a NR1, né? Já veio, né, na verdade, né? A partir do dia 26 de maio agora, ela está valendo. Ganhamos um prazo um pouco maior para questão de auditorias, mas já está valendo agora esse mês de maio. Então, para nós é uma oportunidade, para a nossa área a gente percebe como uma oportunidade. A partir do momento que a gente vai poder diagnosticar quais são os riscos, quais são as questões que podem estar levando a um transtorno, a um adoecimento das pessoas no local de trabalho. E o que nós buscamos é que as pessoas possam se realizar cada vez mais, né? Porque o trabalho ele é uma fonte muito grande de satisfação, sim, claro, de realização. Pode ser uma fonte de adoecimento, mas vai depender principalmente das condições de trabalho, dos relacionamentos, da liderança. Então, tudo isso vale a pena a gente conversar, a gente buscar. Não tem uma receita de bolo, nós precisamos analisar para cada realidade, para cada cultura de empresa, o que seria mais adequado, o que a gente pode fazer para criar melhores condições de trabalho, né? Ô, Tânia, imagino que ao longo da tua experiência, né, já são quantos anos atuando no setor de RH? Já fazem em torno de 30 anos que eu atuo nessa área. Imagino quantas mudanças você pegou, quantos tipos de funcionários diferentes, sim, né? Porque eles também vão se adaptando e a gente também vai tendo agregados na lei, né? Porque é tudo uma coxa de retalhos, nossas leis magnas, enfim. E tudo isso vem condizer com esse momento de agora, que tem uma inteligência artificial entrando, a saúde mental cada vez mais em evidência, até agora com normativa, enfim, as pessoas, como você disse, elas não evoluíram ao ponto de chegar nesse acordo, né, de todo mundo caminhar certinho. Então, hoje o RH mais especializado, ele colabora cada vez mais com o empresário, né? Sim. O que nós colocamos, né? Que o RH, ele é estratégico. Ele tem atividades que são operacionais, mas ele precisa estar lá nas reuniões de direção, traçando novos caminhos, trazendo situações, projetos, trazendo indicadores também, para que a direção possa tomar medidas a partir de dados. Então, hoje a gente fala muito, um tema que vamos trabalhar também no nosso encontro, no SCAR, é a questão de análise de dados, da importância cada vez mais da gente ter dados para propor alternativas viáveis para a empresa, né? Porque o RH não pode ser só aquele que dá o brinde do Dia dos Pais, do Dia das Mães, verdade, e fica só ali, né? Ele tem que atuar, ele tem que saber até diagnosticar quando
um funcionário teve um rendimento, uma queda de rendimento, aquele gerente vai lá reclamar para o RH, não, mas por que que ele teve a queda de rendimento? Vamos conversar, às vezes está com um problema em casa, um filho doente, uma mãe, e aquele rendimento cai. E são situações que hoje, como trabalhador, ele tem medo, né, de levar para a empresa, né? E esse olhar sensível do RH ajuda bastante, né? Sim, estar junto, Uhum. mostrando que a pessoa ela tem um espaço, que ela pode trazer as suas situações, que ela vai ser cobrada, sim, que ela tem metas. Sim, ela ninguém tem... é ONG, né? Exatamente. Tem que dar o que tu foi contratado, tu tem que dar o retorno, né? Ele tem um processo, procedimentos, metas, Uhum. mas ao mesmo tempo ele precisa sentir que aquele ambiente, a liderança principalmente, está aberta para encontrar alternativas frente a alguma dificuldade maior que ele esteja enfrentando, que vai ter um espaço para ele poder conversar através do líder, dos profissionais de RH, de psicólogos que muitas vezes as empresas estão contratando também, Sim. né, para buscar esse plantão psicológico dentro da empresa. Então, tudo isso se faz necessário para que a gente possa ter, com certeza, melhores resultados e sustentabilidade da empresa. Com certeza. Ô, Tânia, então amanhã começa o evento, ainda dá para se inscrever, como é que está funcionando? E não é só RH específico, né? Não é só com formação de RH diploma, a gente pode mais profissionais participarem. Sim. Então, o encontro SCAR, que nós chamamos, né, Encontro Sul-Catarinense de RH, ele tem sido já, né, um evento de excelência na nossa região. A gente considera como o melhor evento de gestão de pessoas, o que impacta muito, porque a gente traz conteúdo, traz grandes palestrantes, também pelo próprio network entre os profissionais. E nós gostamos de enfatizar que não é só o profissional de RH, né, basicamente a associação é voltada para o RH, mas hoje o tema é de muita importância também para o gestor, para o executivo, para o profissional liberal, para os consultores, os estudantes também que querem se apropriar dessas novas normas, como você colocou, dos temas que estão sendo debatidos. Então, é uma oportunidade de nós estarmos em Criciúma promovendo esse evento e das pessoas aproveitarem, né, desse momento de atualização, de trocas, de insights, que acaba sendo muito rico, né? Então é a sexta-feira inteira e o sábado também pega o sábado todo? É o dia inteiro de palestra? Então, nós começamos amanhã às 18h30. Ah, tá, é à tarde e noite, tá. Exato, amanhã a partir das 18h30 tem a abertura, temos palestra com a Kátia Ackerman, que é psicóloga especializada em saúde mental. Sim, muito boa. É diretora da Produtive. Ela vai trazer o tema do desenvolvimento de carreiras para engajamento das pessoas. Temos a psicóloga Camila Buzarello, que vai falar sobre gente, basicamente. Temos a Tati Longo, que é da Alfa Comunicação, Sim, Tati, que vai trabalhar o tema que você também estava comentando antes, da importância da comunicação interna, do endomarketing. Na sexta, temos um coquetel de encerramento, um happy hour, em homenagem ao Dia do Profissional de RH, que é dia 20 de maio. Ah, tá, Então, tá a gente pertinho. tem também esse momento de confraternização, de happy. Sábado, começamos às 8h30. Temos o palestrante, o Altair Silvestre, que é presidente da empresa Intelbras, que é um case catarinense de sucesso no mundo, né? Ele está há 20 anos como presidente da Intelbras e ele vem contar a história da Intelbras envolvendo as pessoas e a gestão participativa, né? Temos também o Marcelo Nóbrega, que ele fala do tema da transformação, desse momento que a gente está encarando aí de transformação digital e envolvimento das pessoas nesse momento. Temos um momento que é um painel com executivas, temos a CEO da Bebidas Fruc, Aline Eggers, que vai estar conosco, a Astrid Barato, que é a diretora conselheira da Carbonífera Catarinense, a Silci Tadim, que é a diretora executiva da Destaque Transportes. Esse painel que é tratando de práticas de gestão de pessoas, sendo mediado pela Taine Librelato, que é conselheira, né? Conselheira da Librelato, ela tem também a Rádio Guarujá. Sim, a Rádio Guarujá. Isso, faz muito sucesso, né? E ela também é diretora da FACISC, da nossa região aqui. Para encerrar o evento, nós temos uma palestra com o Speed Júnior, que ele é gerente de TI da Fiesc e também palestrante. Ele vai trazer o tema, além de dados, temos as pessoas, né? Então, essa é a temática principal do nosso evento. E contamos com todos vocês para estarem conosco. Ainda dá tempo para fazer inscrições. A gente está com um público muito bom, né, já inscrito, mas ainda sempre tem oportunidade
Eu posso deixar o telefone para Pode, contato? pode. Só pegar aqui o número. Vamos lá, o telefone de contato para o evento. Tem as redes sociais do evento também, Sim, né? sim. Tá lá, tudo certinho. No Instagram aqui da TV Primavera, daqui a pouco a gente vai colocar esse trecho do jornal separado para você conferir também, repercutir aí com quem você acha que deve convidar para o evento. E também eu vou deixar os contatos. Tem aí Muito bom. já? Então, do Instagram temos o @abrh.sulcatarinense e o telefone para inscrição seria 99193-7613. 99193-7613. Isso, Então correto. tá certo. Tu falou da Sil Citadinho, eu tenho uma passagem com ela, uma vez entrevistando-a num programa de rádio, ela falou justamente isso que eu te perguntei, e eu fiquei com isso comigo, que uma vez ela tinha um funcionário muito bom, que estava caindo, e o gerente reclamando. Ela falou, não, mas eu não quero tirar ele da empresa, ele é bom, eu sei, ele está aqui tanto tempo, não é possível, alguma coisa está errada. E aí ela teve aquele olhar de chegar e dar uma conversada aqui, como quem não quer nada, e ficou sabendo que ele estava passando por um problema sério de saúde da família, mas que ele não queria trazer para a empresa, mas já estava refletindo. E ela foi lá, a empresa abraçou a causa, ajudou, o rapaz passou por aquele momento, e era uma coisa simples de se resolver, mas que para aquela família naquele momento é muita coisa. E ela aproveitou o funcionário, hoje não está na mesma empresa que ela está hoje, mas ele continuou na empresa, continuou dando retorno para a empresa, enfim. Então, olhares, né, que precisam ser aperfeiçoados, né? Correto, a percepção, o olhar, né, das pessoas como um todo, porque a pessoa que está ali, ela não é só braços e pernas, Sim. né? Além de ser braços e pernas, ela é cérebro, ela pensa, ela tem ideias, ela é criativa e ela é coração também, né? Ela tem sentimentos. Hoje, principalmente, a gente tem novas gerações que estão nos ensinando, né, a gente poder conciliar mais a vida profissional, mas também a vida pessoal. Que é um desafio para vocês, essa geração Z, né? É um desafio, mas da mesma forma também a oportunidade da gente repensar algumas coisas, algumas práticas, porque esse profissional que já compõe 30% da mão de obra de trabalho, né? Então a gente tem que considerar, eles nos trazem aprendizados e uma forma diferente de encarar, né? Eles querem uma empresa que tenha propósitos e também o que a gente percebe, eles não têm paciência nenhuma com gestão tóxica. Então, é um diferencial, né, também para as empresas procurarem cada vez mais se tornarem mais humanizadas, porque é o que as pessoas estão exigindo hoje. Ele, né, Tânia? Eu acho que hoje em dia tem que todo mundo se atualizar, porque a justiça está aí, está cada vez penalizando mais dentro dos rigores da lei. Nunca se teve tanto processo trabalhista por assédio moral, por problemas psicológicos como se tem hoje no Brasil. As pessoas abriram o olho. Tá certo que alguns se aproveitam, outros é real, mas mesmo assim, né, o todo tem que se adequar, porque a toxicidade dentro de um ambiente de trabalho não serve mais em lugar nenhum, né? Já passamos disso, né? Até você comentou, né, que após a pandemia, inclusive outras gerações, né, que antes, de repente, só se preocupavam com o trabalho, baixava a cabeça, e, enfim, hoje todo mundo está questionando, todo mundo está tentando, assim... Se vale a pena. Se vale a pena, estão buscando mais um equilíbrio na sua vida, né? E isso realmente é bom para todo mundo, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez pela presença. Bom evento para vocês. Obrigada. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. Aí sim, às 4h tem a Hora da Graça, com muita fé e devoção para você encerrar bem sua quinta-feira aqui com a gente e abrir a grade da HIT TV. Lembrando que a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta-feira, a gente se vê amanhã.